Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre o PA800 e a pergunta: será que eu posso ligar ele em rede de 127 volts? Então esse vídeo aqui vai tentar responder essa pergunta, tá? A gente vê aqui que na chave traseira já está escrito 127, né? Mas isso a gente vai ter que dar uma confirmada, tá? Então a gente vê aqui, né, esse PA800, ele é um PA800 que eu chamo de segunda geração, tá? Ele tem esse tipo de conector aqui de aterramento, tem dois RCA só de entrada, tá? Tem essa placa aí com esse estilo, né? Essa placa aí popula o que eu chamo de segunda e terceira geração, tá? E também o MA800, tá? Transformador clássico aqui da Audion, né? Então eu já fiz uma medição nele aqui, né? Eu sei que aqui, esse aqui é o fio que entra o neutro da rede, tá? Então aqui entra 110 volts, tá? E essa outra bobina tem mais 8,6%, tá? Que fecha o mais 10 volts, tá? Então dá 120 volts aqui daqui até aqui, tá? Então essa indicação que tem aqui, né, 127 volts está errada. Não é 127, é 120, tá? Aqui está certo e aqui está certo, né? Então 110 mais 10 dá 120, não dá 127, né? E 110 em série com 110 dá 220, né? E aqui então 120 em série com 120 dá 240, tá? Então com essas tensões, né, 240, 220, 110 e 120, né, são as que o equipamento vai apresentar a tensão de fonte correta, tá? Então se a gente pegar aqui o esquema, tá? Não existe esquema para esse PA800 de segunda geração, tá? Só existe o esquema do MA800, tá? Então que é a mesma placa e o mesmo transformador do PA800 de segunda geração, tá? Então esse esquema aqui do MA800 vem com a inscrição errada aqui, né? 50 volts e 50 volts, né? A gente já sabe que não é isso para o MA800, né? E nem para o PA800 de segunda geração, tá? Então, por exemplo, estou alimentando aqui, ó, com 110 volts, né? Uma chave no 110 e a fonte apresenta 57 volts, tá? Então, certamente é erro de digitação aqui, né? Que aconteceu, né? Então agora a gente vai analisar, né, se a gente pode usar 127 volts nesse equipamento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a chave aqui para 127, né? Que a gente sabe que não é, que é 120, né? Então eu vou colocar aqui, né, 120. E né, eu vou subir a tensão aqui no meu varivolt, tá? Improvisado numa caixa de sorvete para 120. Então aqui em 120, né? Como eu estou com a chave aqui em 120, ele vai apresentar a mesma tensão de fonte, né? Então mais ou menos 57. Vamos ver aqui. 120, 57, né? Então agora, né, que eu estou com a chave aqui no que seria a posição 120, eu vou lá no 127, tá? 127, a gente tem 61 volts na fonte, né? Os capacitores aqui são de 70 volts, esses aqui de baixo, os originais, né? Então estaria ok, né, para esses capacitores de baixo. Porém, aqui na placa a gente tem um capacitor que é de 63 volts, tá? Então a gente já está aqui com 61, né? Claro que tem um resistorzinho em série com ele, que dá uma pequena queda, mas não é muito, né? Então, até 127 está ok, né? Porém, a gente sabe que a rede de 127 volts, à noite ela pode chegar a 10% a mais ou menos. Então, o 127 pode se tornar 139,9, quase 140, tá? Então a gente vai chegar aqui no máximo que eu consigo com o meu varivolt, ó, 138, ó, tensão de fonte subiu para 66, né? Já meio próximo da tensão dos capacitores de fonte originais.
e aqui já extrapolou a tensão desse aqui, tá? Então, se a gente tivesse certeza que a rede de 127 ia ficar em 127, daria para ligar ele, tá? Mas como a rede de 127 ela sobe, né? Toda a rede sobe de noite, a rede de 220 também sobe de noite, né? Mas como esses equipamentos antigos, né, vintage, geralmente tinham transformadores de 110 ou 120 volts, né? Essa é a restrição, porque o transformador deles não foi feito para 127, né? Então, aqui, ó, a gente já começa com um pouco de ruído no transformador, né? A câmera não vai pegar, certamente, tá? Então, a gente está extrapolando a tensão do transformador, que ela na verdade é 120, a gente está colocando 137, né? Então, tá passando, né? Esse capacitor aqui já fica prejudicado, né? Vai ter corrente de bias demais, né? Os drives vão trabalhar mais quentes, né? Várias coisas aí vão aquecer mais do que o normal, tá? Então os diodos aqui da fonte do par diferencial vai ficar mais quente, né? Os resistores que vêm ali naquele lugar, que são de 2K7, né? Eu costumo colocar 10K ou um pouquinho mais, eles são para descarregar os capacitores, né? Então não precisa ser tão baixo assim. 2K7 é muito baixa a resistência, né? Fica aquecendo e perdendo calor, né? E chega a carbonizar a placa nessa região se a gente usar ele sempre em 127 volts, né? Então esses equipamentos aqui, o ideal, né, é a gente usar um transformador que largue 120, né? Um rebaixador de, por exemplo, 127 para 120. Então a gente pode usar um rebaixador também de 127 para 115 ou 127 para 110, né? E aí a gente pode ligar, por exemplo, vários equipamentos vintage dessa época aqui, né? Em 110 volts, tá? Então selecionar aqui 110, né, e usar tudo em 110, né? A maioria daqueles equipamentos daquela época lá, dos anos 70 e 80, vinham com uma tensão que não é 127 volts, que é abaixo disso. Então quando a gente usa 127 volts, a gente está degradando o equipamento, né? Vai fazer ele durar menos do que ele realmente iria durar, né? Então era isso aí sobre a tensão de alimentação, né, AC do PA800 de segunda geração, né? Não recomendo usar 127, tá? Porque o 127, né, se ele ficasse em 127 estaria ok, mas como ele vai a 139, provavelmente chegue em algumas horas, né, ele extrapola as tensões aí normais do PA800, tá? Então é isso aí, um abraço.